Olá, meus amores da turma 802, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula de redação, né? Já estamos na nossa segunda apostila, tá? E o módulo 8. O módulo 8 traz pra gente o texto teatral, né? Então a gente vem analisando, né, cada módulo, um tipo de texto, né? A gente passamos pelos textos narrativas de terror, artigos de ficção científica, né? A própria história mesmo, né, de ficção científica. E hoje a gente está aqui no texto teatral. Assim, para começar, o texto teatral, ele não foi escrito, né, para ser apenas lido. O texto teatral, ele foi escrito para ser encenado, né? Então, eu acredito aqui que muitos de vocês, né, já assistiram a alguma peça de teatro, todos gostam de assistir, né? Bem bacana, prende muito, né, a nossa atenção, a atenção do público. E esse texto, esse tipo de gênero, esse texto teatral, ele começou na Grécia, né? Lá na Grécia, muito tempo atrás, que aí tinha a questão da tragédia, da comédia, do drama, né? E traz para a gente também a questão do simbolismo, né? Aquelas duas máscaras, né? O símbolo do teatro são aquelas duas máscaras, né? Que uma tem a fisionomia da tristeza, né? Do choro, e a outra máscara simbolizando aí a alegria, né? Então essas máscaras simbolizando aí esse gênero aí, o texto teatral. Eu coloquei aqui para vocês as características estruturais desse tipo de texto. Então a gente tem aqui o monólogo, o diálogo e a parte. O monólogo é quando o personagem ele fala consigo mesmo e até mesmo ele pode fazer aí alguns direcionamentos ao público. Já no diálogo existe uma troca de mensagens entre os personagens. Então pode haver 2 personagens, 3 personagens ou mais. E a troca é feita entre eles, ok? A parte é quando o personagem, o texto dele é direcionado para a plateia, para o público. Não para nenhum personagem ali contracenando com ele. Sempre ao público, ok? E a estrutura do texto, o texto principal, porque assim, o teatro, né, o texto teatral, ele possui 2 tipos de texto. Tem o texto principal e o texto secundário. Então vamos falar aqui do principal. O texto principal, ele compõe-se, deixa eu vir aqui porque fica melhor. Tem o prólogo, né, que é o texto inicial que situa o leitor. Então seria aquele resumo da história, né? Então o leitor, né, o telespectador vai assistir a uma peça teatral e é no prólogo que ele vai entender o que é a história em torno de quê, sobre o que vai se falar. Então seria basicamente o resumo. O ato, o que é o ato? Compõe-se de uma série de cenas interligadas. Então, eu posso dizer que o ato é o conjunto das cenas. Então, a cena 1 é quando tem um personagem X, Y, Z e eles estão atuando em tal cenário. A cena 2 faz parte dos personagens A, B e C e é quando eles estão trazendo esse tipo de assunto. Não? Então, o ato é o que compõe aí, né, as cenas. A cena é dividida conforme as alterações no número de personagens. Então, como eu falei anteriormente, cada cena participa o tipo de personagem para tratar aquele assunto ali desenvolvido. E o epílogo é a parte final do texto, né? Então é onde a gente encerra a história, a gente chama de desfecho. É quando tudo, né, pode se aceitar como a solução dos problemas, né? Ou não, porque às vezes quando a gente diz que no epílogo, no desfecho, a gente encerrou, cai sempre aquela questão do final feliz. A gente sabe que não é bem isso, né, gente? Então esse desfecho aí é o final do texto, trazendo a palavra epílogo, ok? Coloquei aqui para vocês, só para, né, a gente não esquecer. Linguagem. Qual é o tipo de linguagem utilizada no texto teatral? É a linguagem do discurso direto. O que é isso? O discurso direto é o próprio personagem que fala, é o próprio personagem que faz o anúncio, né, das falas. Lembra que eu falei para vocês que o texto teatral existem 2 estruturas de texto? Tem o texto principal, que compõe
desses elementos e tem o texto secundário. Lá no início do texto da nossa aula, eu falei com vocês que o texto teatral ele é utilizado, né, para encenar. Então, se é para encenar, dispensa o narrador. Então, o narrador ele é o ser dispensável aí, tá? Mas no lugar do narrador entra a rubrica, tá? Então, a rubrica ela faz parte do texto secundário. Tá? Que são, a gente diz assim, os acessórios para aquela cena, para aquele texto, para aquelas histórias acontecerem. E qual é o papel da rubrica? Ela vai anunciando certas coisas que vão acontecendo ali naquele palco, até mesmo para os personagens ficar, né, se situar, os personagens, os diretores, as equipes técnicas. Então a rubrica tem a função de anunciar, por exemplo, uma luz do alto ao centro do palco. Então a equipe técnica já sabe o que tem que fazer naquele momento, né? Sai os personagens tal, entra a cena tal. Então a rubrica é isso, ela vai anunciando o que vai acontecer nas cenas, ok? No texto também, no texto teatral, né, como a gente não tem a presença do narrador, não tem o narrador, e aí Juliana falou, né? Então o que acontece? Lá no texto, antes da fala, vem o nome dos personagens, tá? Então, até mesmo para quem vai ler, né, depois para quem vai atuar, o nome do personagem ele vem antes da fala dele mesmo, ok? Então é isso, meus amores, a nossa aula de texto teatral fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, por favor, anotem aí que na nossa próxima aula online, vocês podem se manifestar para a gente tratar, para a gente tirar essa dúvida de vocês, ok? Então, um grande beijo e até a próxima.